Olá, estudantes da Rede Municipal de Belém, mais um encontro nosso aqui no Educa Belém, nossa aula de Geografia para os estudantes do 4º e 5º ano. Mas você também que não é do 4º e 5º ano, seja bem-vindo à nossa sala de aula. Então hoje eu já vou chamar você para assistir um vídeo sobre o que nós vamos falar. Estou com uma camisa vermelha, uma cuia de tapioca, uma cuia de farinha. De onde será que o que será que nós vamos falar na aula de hoje? Acompanhe comigo o vídeo para você descobrir como a nossa aula será hoje. Você sabe onde pode encontrar uma praia no meio da floresta? E essa variedade de sabores, sabe onde achar? Cores, sabores, movimentos. Um lugar onde a natureza te acolhe. E a arte encanta. Um local espetacular. Venha conhecer o Brasil. Venha para o Pará. Se você é brasileiro, tá na hora de conhecer o Brasil. Estudantes, já descobriste que hoje a gente vai falar sobre o nosso maravilhoso estado do Pará. Olha, eu chamo a atenção para você hoje que esse conteúdo não está no teu livro didático, tá? É a parte complementar do nosso conteúdo segundo a BNCC. Os professores vão entender muito bem o que eu estou falando. Então já pega o teu caderno, o celular, para bater foto, para anotar e para aprender. Presta bem atenção que você vai gravar tudo aqui na sua mente, muito mais importante do que você anotar. Mas se você gosta de anotar bastante informações, então venha comigo na aula de hoje. Acompanhe o slide. Olha só, você vai escrever o nome da sua escola, tá? Escola municipal, de onde você estuda, o nome da sua diretora. Você ainda lembra o nome da diretora? O meu nome, professora Nádia Corumbá, o seu nome completo e a data de hoje da nossa aula, ok? Então vamos aos nossos estudos de hoje. Hoje, pessoal, o resumo da nossa aula. Nós vamos falar sobre as riquezas naturais do Pará, os aspectos físicos, vegetação, a fauna só na próxima aula, tá? Essa aula será dividida em duas partes, porque o conteúdo é bem extenso, né? Sobre o nosso estado. Vamos falar hoje sobre a população, sobre a hidrografia, que é o estudo, né, dos rios, o relevo, tá? E na próxima aula nós vamos estudar sobre a preservação ambiental no Pará, atividades econômicas e os grandes projetos. Vamos observar aqui, pessoal, o mapa do nosso estado. Eu vou ampliar para vocês, para a gente poder observar os principais rios aqui, ó. O Rio Trombetas ao noroeste, o Rio Jari, Rio Paru, o Rio Amazonas, né, o principal rio aqui da região amazônica, da região norte, que deságua aqui, ó, lá na foz da Ilha do Marajó. Também o Rio Tocantins, o Rio Capim, Rio Tapajós, lá ao sudoeste, Rio Telespires, Rio Iriri, Rio Xingu, o Rio Araguaia, ok? Agora a gente vai observar um pouquinho sobre as reservas aqui, ó. Nós temos algumas áreas protegidas por lei. Temos o Parque Indígena do Tumucumaque, a Reserva Biológica no Rio Trombetas, lá próximo ao de Oriximiná. Temos um Parque Nacional da Amazônia, a Reserva Florestal do Munduruku-Canha e a Reserva Florestal do Gorotiré, ok? Então agora a gente vai observar os limites aqui do estado do Pará. O estado do Pará, vocês vão observar que faz fronteira e divisa com estados e fronteira com alguns países aqui da América do Sul. Então vamos diminuir o nosso mapa e vamos observar. Acompanhem comigo. Então aqui, ó, ao norte, né, ao noroeste, fronteira com a Guiana, um país aqui da América do Sul. Fronteira com o Suriname, com a Guiana. Ao noroeste também divisa com o estado de Roraima. Ao oeste divisa com o estado do Amazonas.
Ao sul, divisa com o estado do Mato Grosso. Ao sudeste, divisa com o estado do Tocantins. Ao nordeste, faz divisa com o estado do Maranhão. E ao norte, com o nosso vizinho Amapá. Ok? Anotou aí as informações? Vamos ao próximo slide. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área do nosso estado. Olha só, é um dos maiores estados do nosso país, com uma área de 1.253.164 quilômetros quadrados. A sigla do Pará é PA. O habitante, que nasce aqui é chamado de paraense. Os principais rios da nossa região, como já vimos alguns, o Amazonas, Rio Iriri, Rio Jari, o Rio Pará, Rio Paru, Rio Tapajós, o Tocantins, Trombetas e o Xingu. O ponto mais elevado aqui do nosso estado é a Serra do Acari, com 906 metros de altura. E outro ponto conhecido é a Serra de Carajás, com aproximadamente 770 metros de altura, ok? Então, volta aqui comigo. Olha só, aqui na nossa região nós temos muito área de planície, terrenos planos, terrenos alagados, mas 85% desse nosso território do estado é assim, este relevo. Mas a gente tem algumas áreas, com pontos mais elevados, ok? Então, vem para cá comigo e vamos acompanhar mais um pouco sobre o estado do Pará. Olha só a foto para vocês da Serra dos Carajás e a nossa bandeira já tremulando aí para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a população. Estão vendo aí esse cozinheiro e este cinegrafista? A nossa região tem sido muito atrativa nos últimos anos na questão da gastronomia, Foi escolhida como uma cidade, criativa. E a gente observa que esses projetos, essa movimentação toda do nosso estado, essa valorização também, os minérios, a exploração de minérios tem atraído pessoas para a nossa região. Observem aqui a população do Brasil, dados agora de 2020. O Brasil, nós estamos com 211.755.692 habitantes. Já a região norte, 18.672.591 habitantes. E o estado do Pará está com uma população de 8.690.745 habitantes, ok? Então vamos falar agora, volta aqui comigo, pessoal, sobre essa miscigenação que o professor Leno está trabalhando bastante com vocês, sobre esses povos que compõem a população paraense. Então você vai observar aí na sua família qual a origem da sua família. Eu, por exemplo, tenho origem de europeus, de pessoas, trazidas, escravizadas da África, de indígena também. Então, a minha família, ela é ela é miscigenada. E a sua família, como é? Então, você vai observar agora a população que compõe o nosso estado, os povos da nossa região. Olha só, nós vamos falar agora dos dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. O território do Pará concentra 31 etnias indígenas espalhadas em 298 povoações, totalizando 27 mil índios no nosso estado, ok? Usa esse termo índios ou povos indígenas. Vamos observar agora a população quilombola do nosso país, do nosso estado. Recentemente, lá no município de Oriximiná, foi instituída, foi concedida o título de terra a uma população quilombola, lá na comunidade Cachoeira Porteira. Olha só, é o maior quilombo titulado, ou seja, que tem a propriedade da terra no país. É uma área de 225 mil hectares de terra, que beneficia 145 famílias, cerca de 1.000 pessoas. O Instituto de Terras do Pará, que é o ITERPA, elegeu como prioridade a regularização fundiária, ou seja, dar o título de posse da terra a essas comunidades. Ao todo, no Brasil, existem 178 comunidades quilombolas. E no estado do Pará, 162. Destas 62, 53 já receberam os títulos de posse da terra.
Vamos observar agora a divisão dos municípios do Pará. Esse é o mapa aqui, ó, da FAPESPA, tá? Então, a gente vai observar um pouquinho mais colorido para você entender os municípios do nosso estado. Olha só, aqui a gente enxerga bem melhor, né? Esse colorido todo, pessoal, cada espaço desse colorido é o território de um município. Então, o nosso Pará tem 144 municípios. Vamos aprender um pouco mais, observe. Olha só, né? 144 municípios. A última alteração ocorreu entre os anos de 1999 e 2012, com a criação e a instalação do município de Mojuí dos Campos, que ele foi desmembrado lá do município de Santarém, segundo dados do governo do Pará. Agora, falando sobre as subdivisões. Volta aqui comigo, pessoal, na tela. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Antes, o IBGE dividia o nosso estado em mesorregiões, até o ano de 2017. Então, você vai acompanhar como era a divisão anterior e logo a seguir eu mostro para você a divisão atual, ok? Então, voltamos para o slide. Olha só. As subdivisões do Pará eram assim, ó. Mesorregião, que era subdividida em micro-regiões. E isso era estipulado de acordo com a Constituição do Brasil. Então, como funcionava? Um agrupamento de municípios, né, próximos, limítrofes, com a finalidade de integrar o planejamento, a execução de funções públicas de interesse comum, definidas por lei complementar estadual. Então, observem o próximo slide. Olha só, o significado de mesorregião, segundo o dicionário aí que eu pesquisei, olha só, é uma palavra feminina, e tem, ó, unidade territorial com características físicas, econômicas e sociais homogêneas, ou seja, semelhantes, que resultado de agrupamento de micro-regiões, mas é menor que o estado e também menor que macro-região. Tá? A etimologia da palavra, a origem da palavra, né, é meso e mais a palavra região. Existia também, o Pará era dividido em 22 micro-regiões, que são esses estados aí, esses municípios que estão na tela, tá bom? Agora a gente vai observar como era essa divisão, vocês observarem os municípios que compunham. Observem aqui, ó, as regiões. Por exemplo, a região sudoeste do Pará era dividido assim e os municípios compunham as micro-regiões, tá bom? Essa era a divisão antiga, tá? Do Pará, ó, mesorregião do Guamá, do Tomé-Açu, Cametá, enfim. Essa aqui já passou, tá bom? Já passou. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Isso não serve mais, tá? Ó, as regiões eram do Baixo Amazonas, lá, em verde do Sudeste Paraense, em vermelho o Marajó, em marrom do Sudeste Paraense, em roxo do Nordeste Paraense e em verde mais clarinho a região metropolitana de Belém. Mas isso não serve mais, tá? Essa informação já foi. Chamar só a atenção de vocês aqui sobre a área que essas regiões ocupavam. Olha só, a região do Baixo Amazonas equivalia a uma área de 341 mil quilômetros quadrados. Já a do Marajó, um pouco mais de 104 quilômetros quadrados. A região metropolitana de Belém era uma das menores, com um pouco mais de 6 mil quilômetros quadrados. E a região do Nordeste Paraense, um pouco mais de 83 mil quilômetros quadrados, ok? Também, isso aqui é informação antiga, né? O Sudeste Paraense tinha uma área de 298 mil quilômetros quadrados. O Sudoeste Paraense com 417 quilômetros quadrados. Mas isso aí é passado. Agora é essa a divisão atual desde 2017. O IBGE ignorou. O que era mesorregião passou a ser chamado de região geográfica intermediária. E o que era micro-região passou a ser chamado de região geográfica imediata. Então agora nós temos 7 regiões, né, geográficas no nosso estado. Aqui, a coluna, vocês acompanham a quantidade de municípios que cada região compõe. A região de Belém tem 23 municípios, né? É formada pela região imediata de Belém, Cametá e Abaetetuba. E aqui a quantidade de municípios em cada região. Mostro para vocês também aqui, ó, a região de Castanhal, que tem 39 municípios, Marabá,
A região geográfica tem 28 municípios, Redenção tem 15 municípios, a região geográfica intermediária de Santarém 19, Altamira 9 e Breves 16. Aqui, ó, é a atual configuração, exceto a região de Belém. Então, nós temos agora a região geográfica intermediária de Castanhal, Marabá, Redenção, Santarém, Altamira e Breves. E vocês observam ao lado as regiões imediatas, os municípios principais e a quantidade de municípios, tá bom? Vamos agora falar, pessoal, um pouquinho, volta aqui comigo, né? Eu vim toda de vermelho para nossa aula, para falar do Pará. Nós vamos falar agora sobre os símbolos oficiais do nosso estado. Você sabe quais são os símbolos oficiais? Se você está acompanhando as nossas aulas, você já sabe o que são símbolos, né? Eu vou falar da bandeira, eu vou falar do hino e eu vou falar do brasão do estado. Então acompanha comigo, vamos lá. Acompanhe o slide. Os símbolos oficiais do estado, nós vamos começar aí com a nossa bandeira linda, vermelha, tremulante. Olha só, o significado da bandeira. Esta faixa branca representa a linha do Equador e o rio Amazonas. E este vermelho significa a força da população paraense. A estrela azul simboliza o estado do Pará. Agora nós vamos falar sobre o brasão de armas do nosso estado. Segundo o artigo 12 da nossa Constituição Estadual, olha só, são símbolo do estado a bandeira, o hino e o brasão de armas, né? Essa nossa Constituição promulgada lá em 1989 e publicada no Diário Oficial do Estado. Vamos falar agora sobre o hino do Pará. Olha que curioso, o hino do Pará ele surgiu antes do ano de 1915 e ele foi cantado pela primeira vez num colégio chamado Colégio Progresso Paraense. Sobre o hino do Pará, ele surgiu antes de 1915 e ele foi cantado pela primeira vez pelos alunos do Colégio Progresso Paraense. Então ele foi publicado lá por volta de 1895 na página dos anais deste colégio, né? Uma edição comemorativa do tricentenário da Fundação de Belém. Então, este referido hino só se tornou oficial, né, como o hino do estado do Pará, através de uma emenda constitucional, ou seja, uma lei na nossa Constituição do dia 29 de outubro de 1969. Sobre os autores do nosso hino, olha só, o professor Arthur Teodoro Santos Porto foi o autor da letra e ele era conhecido como intelectual, educador e ele foi o fundador deste colégio. Ele nasceu lá em Pernambuco em 1886 e ele faleceu aqui no Pará em 1938. A letra, ela embora é atribuída a Gama Malché, mas foi o professor de canto coral do colégio, né, que compôs, é o Nicolino Milano, que ele era violonista, compositor e ele era um regente, né? Ele nasceu lá em Lorena, em São Paulo, em 1876. O Nicolino Milano faleceu lá no Rio de Janeiro no ano de 1931, né? O maestro Gama Malché foi o autor desse arranjo musical para o canto e coral. Agora a gente vai observar, vocês vão aprender, presta atenção, o hino do estado do Pará. Salve, ó terra de ricas florestas, fecundadas ao sol do Equador. Teu destino é viver entre festas do progresso, da paz e do amor. Salve, ó terra de ricas florestas, fecundadas ao sol do Equador. Ó Pará, quanto orgulho é ser filho tão velho e tão forte, juncaremos de flores teu trilho, no Brasil sentinela do norte, e a deixar de manter esse brilho, preferimos 1000 vezes a morte. Salve, ó terra de rios gigantes, da Amazônia, princesa Louçã. Tudo em ti são encantos vibrantes, desde a indústria, a rudeza pagã. Salve, ó terra de rios gigantes, da Amazônia, princesa Louçã. Ó
ser filho de um colosso, tão velho e tão forte. Juncaremos de flores teu trilho, no Brasil, sentinela do norte. Então, a gente viu um pouquinho aí sobre o nosso estado do Pará, um símbolo, né, oficial, que é o hino do Pará. Vocês viram nas imagens, né, um pouco sobre o nosso estado. Esse mapa aqui, né, todo colorido, vocês vão observar esses detalhes em azul. Vai falar sobre a hidrografia da nossa região. Nós já vimos sobre os principais rios, mas quando você observar um mapa como este, está chamando a sua atenção para os rios. Agora aqui, ó, a gente vai falar sobre a área de floresta na nossa região. Então observem a legenda do nosso mapa. Em verde aí mais claro, nós temos as áreas, né, de 5.000 a um pouco mais de 6.000 quilômetros quadrados de floresta preservada. E vai aumentando o verde, né? O verde mais forte, de 6.600 quilômetros a 28.000 quilômetros quadrados de área preservada de floresta. A terceira tonalidade de verde é de 28.000 a 61 quilômetros quadrados. E esse verde mais escuro é onde está um pouco mais, olha só, 61 a 142.000 quilômetros quadrados de floresta. E vocês observam lá ali, ó, aquela região em branco, sem informação, eles não conseguiram esses detalhes, né, essas informações sobre o quanto de floresta é preservada na região. Esse retângulo vermelho que aparece em destaque para vocês é a região metropolitana de Belém. Então vocês observam que essa região nordeste, né, e sudeste do estado foi muito desmatada, é a região de grandes projetos que nós vamos acompanhar nas próximas aulas. Agora, o próximo mapa falará sobre o relevo da nossa região. Já falei para vocês que mais de 85% da nossa região é planície. Então, observem a legenda do mapa, tá? Em rosa, nós temos as depressões, né, aquelas áreas um pouco mais baixas. Os patamares em verde claro, em verde escuro os planaltos, em azul as planícies, né, que estão olha ali, principalmente as margens do rio Amazonas. Temos serras na região sudeste e sul do Pará e os tabuleiros, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre o clima da nossa região, né? Falamos de novo aqui sobre a linha do Equador, aquela linha imaginária, né, que corta o norte do Pará. Olha só, o nosso clima ele é considerado equatorial. Lembra que por estarmos próximo ao Sol, essa evapotranspiração da floresta, né, favorece essa umidade. Porém, a nossa temperatura média anual, ó, varia entre 24 e 26 graus Celsius. E o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuvas que caem no ano, é de aproximadamente 2.800 milímetros ao ano. Vamos falar agora um pouquinho sobre os biomas do Pará. Aqui, né, a floresta é predominante, a floresta amazônica, mas também temos áreas de cerrado, de mangue e campos lá na ilha do Marajó. Observem aqui a imagem da ilha do Marajó. Quem já conhece, vamos só fazer uma introdução sobre a economia do Pará. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, tá bom? Olha só, aqui na agricultura há destaque na produção de pimenta do reino, lá em Tomé-Açu, também de coco e banana. Já a pecuária, o estado, olha só, ele conta com aproximadamente 15 milhões de cabeças de gado bovino e bufalino, né? Olha aqui a imagem do rebanho de búfalos lá do Marajó. Nós temos o maior rebanho de búfalos do país. Ok, pessoal? Volta aqui comigo. Hoje nós vimos sobre o estado do Pará. Então, volte ao canal do Educa Belém para você acompanhar as nossas aulas, tá bom? Então, observe que hoje a gente falou sobre o nosso estado do Pará. Então, eu pergunto aqui e você responde aí na sua casa, sem cola de imagens hoje, tá bom? Então, qual é o clima da nossa região? Acabamos de falar. Isso, clima equatorial quente e úmido. Quais são os estados que fazem divisa com o Pará?
Pega aí no teu livro que aí tem cola. Pega um mapa no teu livro de geografia que você vai observar. Localiza o estado do Pará. Vamos lá. Vou perguntar ao norte. Qual é o estado que faz divisa com a gente, que está até sofrendo agora sem energia? Começa com a letra A. Amapá. Muito bem. Ao oeste, onde o sol se põe, nós temos divisa com Roraima e com o Amazonas, o estado do Amazonas. E lá ao sul, nós temos divisa com o estado do Mato Grosso. Ao sudeste, divisa com o estado do Tocantins. E ao nordeste, divisa com o estado do Maranhão. Muito bem, pessoal. E quais são os países aqui da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil, né? Onde o exército tem que fiscalizar a entrada e saída de mercadorias, de contrabando. Quais são? Guiana Francesa, muito bem. O outro, Suriname e Guiana. Muito bom, pessoal. Ok? E agora, o que a gente pode falar mais? Aqui a gente tem muitas montanhas? Não, bem poucas, né? Mas a gente tem algumas serras. Qual é uma serra que você lembra o nome que a gente falou na aula de hoje? Isso, Serra dos Carajás. Também falamos na Serra do Acari. Muito bom. Então é muito importante que a gente preste atenção nos detalhes da nossa aula de hoje, tá bom? Mais informações? Voltou ao mapa. Lembra que o IBGE antes dividia o nosso país, né, em regiões, em mesorregiões, até o ano de 2017. Depois de 2017, o IBGE dividiu a nossa região em regiões geográficas, né? Chamadas de quê? São duas regiões. Região intermediária e região imediata. A região intermediária, agora nós temos 7 regiões do nosso estado. Antes, quando era mesorregiões, eram 6. E hoje nós temos 7 grandes regiões intermediárias e as suas regiões imediatas, ok? Então, é muito detalhe, professora Nádia. Calma que a gente vai aprender de uma forma bem divertida, tá bom? Na próxima aula, você fica ligadinho que a gente vai falar ainda sobre o nosso estado do Pará. Então, nós vamos falar ainda sobre a economia. Então, você que tem acesso à internet já pode ir pesquisando também para aprender um pouco mais sobre o estado do Pará. Não deixa também de revisar o hino do nosso estado, tá bom? Quando a gente voltar para a escola, dia de sexta-feira, a gente vai voltar a cantar o nosso hino. Vou mostrar para vocês agora as referências, onde eu pesquisei as informações sobre a nossa aula de hoje. Observem aqui. No site da TV Brasil, o estado do Pará, que é o maior produtor de cacau, a gente ainda vai pegar essas informações. Nós vimos também no Ministério do Turismo, o primeiro vídeo. Vimos no IBGE, estimativas da população. Vimos também lá no site, né, do InfoEscola, a geografia do Pará. Vimos o hino do Pará, no site do governo do estado. Ok? Volta aqui comigo, pessoal. Então, volta também ao hino do Pará. Se possível, você copiar o hino do Pará, tá bom? No seu caderno, para você aprender o hino do Pará. Faz parte, né? Obrigação de nós, professores, ensinarmos para vocês sobre os símbolos do nosso estado. Pensou que eu ia esquecer dos símbolos, eu ia perguntar. Quais são os 3 símbolos oficiais do nosso estado? A bandeira, muito bem. O brasão de armas. O que é o brasão de armas, professora Nádia? O brasão de armas, pessoal, é usado quando uma autoridade, o governador, vai emitir um documento, né, para outro órgão, para outro estado, ao presidente. Então, se é um documento oficial, né, quando vocês estudarem mais lá para frente, vocês vão acompanhar sobre memorandos, ofícios, que são documentos específicos, né, dos órgãos públicos, das empresas. Então, quando o governador, né, ou algum secretário vai emitir um documento para outra secretaria do estado, eles mandam com o brasão de armas. E também o hino do Pará é um símbolo oficial do nosso estado. Continuem estudando. Até a nossa próxima aula sobre o Pará, pessoal. Tchau!